Olha, esses protestos, né, contra o corte de verbas na educação e também contra as declarações do governo são assunto agora para Miriam Leitão, que está lá em Brasília, acompanhou tudo. Miriam, bom dia. Qual a avaliação que você faz do dia de ontem, hein? Pois é, foi um dia importante, até pelos erros do governo e pelo acerto de quem se manifestou. Multidões nas ruas pedindo pela educação de qualidade é e sempre será boa notícia. Tem os atrasos históricos e problemas presentes. E quanto mais a sociedade acompanhar e se envolver nesse esforço, que tem que ser nacional, melhor. O grande erro que o governo e principalmente o ministro Abraham Weintraub cometeu foi transformar uma questão que é técnica, há de fato uma queda de arrecadação, numa cruzada ideológica. E isso eu ouvi de técnicos do próprio governo. O ministro errou desde que chegou ao se envolver em diversas brigas inúteis, num padrão comum na administração Bolsonaro. Um alto funcionário do governo me explicou agora de manhã o seguinte: de 2008 a 2017, um gasto que cresceu muito foi a educação. Aumentou 91% nesses 10 anos, 7% real ao ano. Se o governo fosse hábil, ele iria mostrar que o contingenciamento foi em cima de uma base que subiu. Hoje, a equipe econômica deve receber os números fechados da nova estimativa de receita e pode ter que ser feito novo bloqueio de 5 a 10 bilhões de gastos. A decisão deveria ser poupar a educação dessa nova tesourada. Eu conversei com pessoas do governo que estão se esforçando para que não haja um novo corte. O pessimismo na economia aumentou em grande parte pela maneira desastrada do governo e a confusa relação com o Congresso. Quando a previsão de arrecadação cai, a Lei de Responsabilidade Fiscal manda reduzir gastos. Cabe ao governo fazer as escolhas certas e propor. Quanto mais diálogo houver em momentos assim, quanto mais os números forem explicados, mais chance tem de não haver crise. Foi nesse contexto que o ministro da Educação saiu com suas declarações polêmicas, seus ataques ideológicos, alimentando o descontentamento. Ana e Chico. Pois é, Miriam, e a declaração do presidente Jair Bolsonaro mais cedo, né, que inflamou ainda mais as ruas, também acabou complicando a vida do ministro que estava naquele momento se explicando lá na Câmara. Quer dizer, como sempre acontece nesses casos, esse tipo de declaração acaba desviando o debate de assuntos que realmente são importantes. Olha, eu ouvi críticas a essa declaração dentro do próprio governo e até de ministros do próprio governo. Em multidões tão grandes quanto as que foram ontem às ruas em tantas cidades, não há, evidentemente, só militantes. E mesmo que fossem militantes apenas, a democracia é assim. Há liberdade de manifestação. A declaração do presidente chamando de imbecis, idiotas os manifestantes só piora tudo. O governo se enfraquece a cada novo erro como esse. Estamos no 5º mês do governo e nem os líderes do governo poupam o Planalto de suas críticas. O ministro na Câmara poderia ter falado sobre inúmeros temas da educação que estão pendentes, em vez de ficar lá com brigas, falando da carteirinha, carteira de trabalho, coisas, ofensas aos parlamentares. Um exemplo do que deveria ter falado é sobre o Fundeb, é o grande financiador da educação básica. Ele é formado com dinheiro dos estados e municípios, e uma parte federal, e ajuda as regiões mais pobres. É o principal instrumento exatamente para combater a desigualdade e financiar a educação. Está com data para acabar no fim do ano que vem. É prioridade, segundo todos os especialistas de educação que eu ouço. Hoje de manhã eu ouvi 2 deles e eles falaram que o ministro não falou do Fundeb. Quanto às manifestações, o Brasil nunca é demais lembrar. É uma democracia. Quem foi para a rua ontem tinha o direito de estar lá. Um direito que foi conquistado com muita luta, Ana e Chico. Sempre importante lembrar isso. Miriam, obrigada, viu? Até mais.